Muito bem, a gente nessa lição então, após ver a implementação do N-Hibernate, do DAO genérico, a gente vai partir para a análise da implementação dos serviços que serão oferecidos pela nossa aplicação. Muito bem, a gente vai iniciar então pelas tabelas, pelos serviços relacionados às tabelas de reajuste, né, especificamente reajuste cabeçalho e reajuste detalhe. E nós iremos, na verdade, antes de falar da implementação do serviço, a gente vai complementar o assunto em Hibernate, analisando as classes persistentes, tá ok? Que são as classes que estão mapeadas, para tabelas no banco de dados. Nós vamos começar aqui analisando as classes que são relacionadas às tabelas histórico reajuste, né? Histórico de reajuste. Só que para isso a gente vai começar pela tabela unidade, tá ok? Porque a unidade ela tem relação com a tabela produto. Então nós vamos aqui observar a tabela unidade, que é a tabela unidade produto. A gente observa que ela tem 4 campos. Nós temos aqui uma classe que chama unidade DTO e ela tem apenas 2 campos. Por que isso ocorre? Porque são apenas esses 2 campos que eu vou utilizar nesse sistema aqui, tá ok? Eu não vou precisar destas outras informações, né? Descrição e pode fracionar. Por enquanto a gente vai utilizar apenas o ID e a sigla, tá ok? Por isso então eu mapeei apenas esses 2 campos. No arquivo de mapeamento, eu vou ter então meu arquivo de mapeamento do N-Hibernate, onde eu vou ter declarado que é um arquivo de mapeamento, vou ter declarado o assembly, o namespace, a classe para o qual esta tabela eu vou fazer a relação, e o nome da tabela, que é a tabela unidade produto. Observe então que como eu só mapeei 2 campos, então eu declaro a propriedade sigla e o ID da minha tabela. Apenas isso para efetuar o mapeamento. Ou seja, quando o N-Hibernate for buscar os dados da unidade, ele só vai buscar as informações que estão na coluna sigla e na coluna ID. Muito bem. Então, o primeiro mapeamento é esse. A gente deve observar sempre que a build action tem que estar como recurso embutido, tá? Para não ter problema. Na sequência, a gente vai ver o mapeamento da tabela produto. Produto, então, tem uma série de campos. Se a gente observar aqui, a tabela produto ela é gigante, né? Ela é muito grande. Ok? Ela tem 51 campos. Eu não vou analisar isso aqui item a item, né? Mas aqui você observa que a gente vai ter os 51 campos e além dos 51 campos nós vamos ter o campo, a propriedade unidade, tá? Que faz que a chave estrangeira que eu tenho aqui em produto e que eu estou mapeando para essa classe unidade DTO que já tá, que está mapeada naquele arquivo que eu mostrei anteriormente no arquivo de mapeamento do N-Hibernate. Todos os demais campos, o mapeamento vai ser convencional. Então, se nós observarmos aqui no arquivo produto HBM, que é o arquivo do N-Hibernate, observe a build action, também está corretamente configurada. Nós vamos então ter o ID, né? Evidentemente a declaração de mapeamento, o assembly, o namespace, o nome da classe, que é produto DTO, o nome da tabela, que é produto. Aí nós teremos aqui o ID, as propriedades e uma declaração many-to-one referente à unidade DTO, a classe unidade DTO, que refere-se à propriedade unidade, cuja coluna é a chave estrangeira, né? ID unidade. Tá, ok? Os demais campos eu mapeei normalmente utilizando a tag property, né? Tá, ok? Com exceção da unidade que eu utilizei a many-to-one. Os demais eu mapeei como property. Inclusive outras chaves estrangeiras foram mapeadas desta forma, sem utilizar a referência à unidade. Sem utilizar a referência à classe. Tá, ok? Muito bem. Nós temos então aqui o mapeamento do produto. Depois você pode analisar com mais calma, né?
somente tendo este mapeamento com o respectivo HBM é que nós vamos conseguir, o arquivo XML do NBNet é que nós vamos conseguir executar as consultas e operações com o banco de dados. E na sequência, então, nós temos aí sim o mapeamento que nos interessa, o primeiro que nós vamos analisar aqui relativo ao serviço que será mostrado, que é o histórico reajuste detalhe. Ok? Histórico reajuste detalhe, então, que é esta classe aqui. Observe, né? Então eu tenho, neste caso aqui, todos os campos que eu tenho na tabela. ID, também uma classe que refere-se a essa chave estrangeira ID produto. Nós temos aqui a declaração da chave estrangeira ID histórico cabeçalho e 2 decimais, que é o valor original e valor de reajuste. Tá, ok? Muito bem. Feito isso, feita essa passagem da tabela para a classe, nós criamos o arquivo de mapeamento, que aqui está, né? Observe, Hibernate Mapping, Stock Service Model, o namespace, declaração da classe histórico e reajuste detalhe DTO, tabela histórico reajuste detalhe, que é exatamente essa tabela que nós estamos observando. E nós temos aqui então declarado nosso main-to-one, assim como tinha na classe produto, tem agora na histórico reajuste detalhe. E os demais campos são mapeados todos por propriedades. Tá, ok? Então aqui nós temos o mapeamento que está feito de forma um pouco diferente daquele que eu realizei, que foi realizado na classe unidade. Tá? Mas o resultado será o mesmo. Muito bem, fora reajuste de detalhe, nós temos a reajuste cabeçalho. Aqui está. E a classe reajuste cabeçalho tem uma respectiva tabela que tem 5 campos, né? ID colaborador, data, reajuste, porcentagem e tipo. Sendo que nós temos aqui os mesmos campos, né? Porém, nós temos ainda uma lista, que é a lista de detalhes, né? Observe, lista de detalhes. Tá, ok? Que é essa lista histórico e reajuste de detalhe. Todos os campos estão mapeados de forma similar ao que a gente encontrou ali na histórico reajuste de detalhe. Cabe, porém, observar que aqui eu vou ter uma nova classe que é a colaborador. A colaborador, por sua vez, né, ela também tem o seu mapeamento. Tá, ok? Nós temos a classe, nós temos também o mapeamento para a classe colaborador, o arquivo HBM. Tá certo? E aqui está esse arquivo. Você olha posteriormente com mais calma, mas a estrutura é a mesma que a gente já viu até agora. Tá? Então nós temos aqui o reajuste cabeçalho, que tem um ID, né? Tem um ID colaborador que é a chave estrangeira, que eu mapeei para uma classe. Tem um campo de data do reajuste, que está um campo de porcentagem e um campo tipo de reajuste, se é acréscimo ou desconto. Tá, ok? Fora esses aí, nós temos então a lista de detalhes. Observe que nesse arquivo de mapeamento eu não tenho a lista declarada, né? Eu tenho aqui o mapeamento declarado, o assembly, o namespace, tenho a classe, tenho a tabela, tenho o ID, a minha relação many-to-one, os demais campos, mas não tenho a listagem, porque nós vamos buscar fazer o controle manual dessa lista de detalhes, tá, ok? Muito bem. Fora isso, o mapeamento muito parecido com reajuste de detalhe, né? E como que ficaram então os serviços, né? Então, na verdade, nós vamos ter aqui os serviços relacionados ao reajuste que são expostos, né?
select reajuste por ID, salvar um reajuste, né? E aqui então nós temos, por exemplo, o select reajuste, onde eu mando um parâmetro, né? E ele me retorna uma lista. E observe que aqui eu tenho o colaborador. Tá ok? Eu tenho o colaborador então declarado e os demais campos de cada um dos reajustes. Nesse caso aqui eu tenho 7 registros, 8, né? 8 registros então na minha base de dados, 8 cabeçalhos, né? Que são esses elementos aqui, esses registros, tá ok? E o serviço, como é que o serviço é implementado utilizando o WCF? Bom, utilizando o NHibernate a gente viu que precisa fazer algumas configurações, a gente precisa do arquivo de mapeamento. Utilizando o WCF, a situação é um pouco mais simples, né? Nós vamos ter uma interface, que é a interface de serviço, e aqui a gente vai declarar um contrato de serviço, e nós vamos ter as operações, os contratos das operações, que é aquele item que eu já falei anteriormente no início desse curso, né? Esses contratos de operações definem o que entra para que a operação seja realizada e o que ela retorna quando ela retorna alguma coisa. No caso da seleção de reajuste, select reajuste, a gente vai receber então um reajuste cabeçalho, que vai ser o parâmetro de filtro, e vai retornar uma lista, né? Vamos observar então como que é esta implementação. A nossa classe de serviço ela tem uma série de operações, né, que estão implementadas. E aqui então a gente tem a classe, a operação select reajuste. Então observe que ela recebe como parâmetro, ela foi declarada na interface, né, e ela recebe como parâmetro um objeto do tipo histórico reajuste cabeçalho, que vai ser o elemento de filtro. Esse elemento de filtro é utilizado lá no nosso NHibernate Down. Declaro aqui então, abro um block try catch, né? Se der alguma exceção eu jogo, converto essa exceção para falha e mando para o cliente. Lembrando que eu falo sobre falhas e exceções e etc. lá no curso sobre Web Services, né? Mas a gente faz a conversão aqui. Na sequência nós então declaramos o resultado, nós abrimos um block using e aqui abrimos uma nova seção com o NHibernate, com a base de dados. Instanciamos o nosso DAO genérico, passando a seção como parâmetro, que é a seção que será utilizada na consulta, e aí eu chamo o nosso DAO genérico, especificamente o método select, e passo como parâmetro de filtro o reajuste que veio na chamada da operação. Tá, ok? Este objeto aqui. Retorno para o cliente o resultado da consulta, que vai ser a minha lista. Muito bem. Então essa daí é a operação de select. Na sequência a gente tem a operação de seleção por ID, que aqui está, na select reajuste por ID, onde então nós vamos, da mesma forma, declarar um block try catch, capturar a exceção, vamos declarar nosso resultado, nosso cabeçalho, vamos abrir um block using, tá ok? E aí então nós vamos declarar nosso NHibernate Down e vamos aqui instanciar o nosso NHibernate Down específico para reajuste cabeçalho. E aí então nós vamos chamar o método do nosso Down, seleção por ID, passando como parâmetro o int, que representa o ID, a chave primária, né? Na sequência, eu vou então instanciar um segundo DAO genérico para o detalhe, para a classe de detalhe do reajuste. E aí então nós vamos buscar o reajuste detalhe. Tá ok? Primeiro eu declaro o reajuste, o DAO genérico para o detalhe e depois instancio. No meu objeto reajuste cabeçalho, que eu acabei de fazer a consulta, nós vamos então buscar aqui a lista de detalhes, tá? E aí nós vamos preencher o
a propriedade de reajuste detalhe. Aqui está então chamando o método, né? Select reajuste detalhe, passando como parâmetro um novo objeto de filtro, né? Observe aqui o objeto de filtro. E observe que o elemento que eu vou utilizar para filtrar vai ser justamente o ID que foi passado, o ID do cabeçalho, que foi passado como parâmetro da operação, tá ok? E aí então eu vou retornar uma lista de reajuste de detalhe. Vamos ver esse método aí na prática. Eu vou passar aqui, deixa eu ver aqui, reajuste cabeçalho, eu vou passar o cabeçalho 2, então a gente vai testar esse método para consultar a lista de detalhes, né? A gente chama então reajuste, select reajuste ID, ID do cabeçalho 2, vou invocar o método, e aqui então eu vou ter a minha lista de detalhes, né? Observe que esse cabeçalho tem 2 detalhes, tá ok? São estes 2 detalhes aqui. Muito bem, para finalizar essa parte do reajuste, ainda a gente tem a operação salvar reajuste, que na verdade vai primeiro excluir todos os elementos de detalhe. Primeiro salva o cabeçalho, né? Na sequência exclui os elementos de detalhe e inclui novamente, tá? Então aqui nós temos ele aqui. Abro um bloco try-catch, capturo a exceção. Se não tiver problema, a gente então abre um bloco using aqui, onde nós abrimos uma nova seção com o Hibernate, declaramos o nosso DAO genérico, instanciamos, né? E aí então nós chamamos o método SaverUpdate em cima do cabeçalho. Na sequência, nós vamos então instanciar nosso reajuste detalhe DAO, né? Aqui tá, a gente instancia, busca a lista de reajustes que estão vinculados àquele cabeçalho, né? Para isso a gente realiza um select e passa como parâmetro o ID que veio, o ID do reajuste que acabou de ser salvo, né? Do cabeçalho que acabou de ser salvo. E aí então nós percorremos essa lista excluindo cada um dos elementos, tá ok? Na sequência a gente declara uma segunda lista, que é a lista que nós vamos persistir. E aí observe o seguinte, eu estou acessando a lista que veio no cabeçalho, né? Estou acessando essa lista. Estou declarando um DAO de produto e agora observe o seguinte, aqui eu vou fazer uma segunda operação que é incrementar, vou reajustar o valor dos produtos, né? Tá ok? Então eu vou percorrer cada elemento dessa lista aqui. E aí então nós vamos, primeira coisa, setar o valor do cabeçalho, da chave estrangeira ID histórico reajuste cabeçalho. Na sequência a gente vai chamar então, persistir o reajuste de detalhe. E para isso a gente vai fazer um merge desse reajuste. O que esse merge está fazendo? Está sincronizando aqui essas duas entidades, esses dois objetos, tá? Está sincronizando com o Hibernate. Então faço um merge, faço a persistência. Na sequência eu declaro aqui o meu produto, acesso o produto, né, que veio do detalhe, altero o valor de venda para o valor que foi reajustado e aí faço a persistência do produto também. Ou seja, eu altero o valor do produto na tabela de produtos. Percorro aqui para todos os elementos e, por fim, declaro um session.flush, onde então eu vou descarregar todas essas alterações na base de dados. Tá ok? Muito bem. Em relação às operações de reajuste, era isso, né? São apenas essas 3 operações. Na sequência, a gente continua analisando as demais operações que a gente faz aí neste serviço.